Tantos poemas que perdi, tantos que eu ouvi de graça pelo telefone, tá aí. Eu fiz tudo pra você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera. Risinho modernista arranhado na garganta. Malandra bicha, bem viada, vândala, talvez maquiavélica. E um dia emburrei-me, vali-me de mesuras. Era uma estratégia. Fiz comércio, ávara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra, ou ao contrário, cara pálida, que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz, talvez, querendo a glória, a outra cena à luz de spots, talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz. Bem-vindos ao B de Barbárie. Hoje vou falar sobre Poética, da Ana Cristina César. Esse presente que foi me dado pela Jéssica, do canal Jéssica Matos, no Amigo Secreto que fizemos em 2019. Esse livro aqui se encaixa na categoria de livros que a gente tinha combinado de dar, que era um livro da própria estante. E a Jéssica mesmo tinha me dito que tinha começado, mas não tinha terminado de ler esse livro. E eu acho que tem muitas coisas interessantes para falar sobre ele, mas primeiro eu vou falar sobre a produção da Ana Cristina César em específico. Então, roubando aqui, dando uma olhadinha no pé biográfico, ela nasceu em 52 e morreu em 83. Então, ela morreu aos 31 anos. Ela teve uma vida muito curta e, por conseguinte, ela teve uma vida muito curta como autora. Então, quando a gente reúne essa obra aqui, a gente tem que pensar o que cabe aqui dentro, né? Isso eu vou falar depois. Acontece que a Ana, ela tem o seu processo ali de maturação no começo do livro, tem umas coisas bem bacanas, ela escreve vários poemas em forma de prosa poética, né? Então, poema em prosa, que é o poema que vai até o final da linha mesmo. Eu só tinha lido alguma coisa assim com relação ao Carlos Drummond de Andrade, mas depois não tinha visto mais, e aparecem aqui. Eu gosto bastante como a Ana, ela é muito mesmo moderna, no sentido de, não no sentido de espaço no tempo que ela ocupa, mas o sentido dela usar um vocabulário muitas vezes que remete ao inglês, ela pega esses estrangeirismos que é muito comum nosso, né, e que os modernistas mesmo tentavam afastar, né, com a ideia da antropofagia. A Ana não, a Ana assume essas coisas, ela se vê como uma mulher moderna, uma mulher que faz essas relações, e isso aparece no livro dela. É claro que tem uma coisa muito mais interessante aqui. A Ana Cristina César era uma mulher bissexual, e aí é sempre legal comentar com as pessoas que não entram tanto nesse debate da sexualidade, né? Raramente uma pessoa bissexual, ela gosta 50-50 de homens e mulheres, né? Sempre o bissexual acaba tendo uma preferência. Então a Ana Cristina César, pelo que dá a entender a obra dela, ela tem uma preferência pelas mulheres aqui. Então é muito bacana que a gente leia o material dela e veja que isso é muito demarcado e que assim, a Ana tem, apesar dela ser da geração ali do pessoal do mimeógrafo, ela vem de uma outra origem. A Ana não tem uma origem humilde, pelo contrário, ela tem uma origem burguesa. A gente pode pôr na balança que, por exemplo, toda a questão dela como homossexual acaba sendo mais tranquila, porque de modo geral, ela não fala, né? Ela não tem essa questão de mostrar que foi difícil, que sofreu. Então ela fala sobre os sofrimentos amorosos. Eu acho isso muito bacana. A gente descentralizar essa produção LGBT da questão do descobrir-se LGBT e contar ao mundo LGBT que é LGBT. Eu acho que isso, sabe, vai ficando maçante um pouco com o tempo, apesar de ser importante, né, que se tenha literatura a respeito. E aí a gente pensa que, ok, ela tá no mundo dela ali, em que, pelo que a gente entende pela obra, ela é muito respeitada, e ela vai colocar sua poesia no mundo, e aí nesse mundo ela vai dar a cara a tapa dela de ouvir o que quer que ela tenha que ouvir na época, né, de uma sociedade que é conservadora. Então não tira os louros da Ana Cristina César ter essa coragem de falar da sua sexualidade. Aqui nós temos vários livros, os livros de modo geral são bem fininhos, me lembrou muito o tipo de produção que a Hilda Hilst faz. Então livros muito curtos e livros que assim, eu não vejo livros que tenham eixos muito específicos, com a exceção de um aqui, que é o Luvas de Pelica, que ela faz uma correspondência de viagem de uma forma diferente. Ela não fala sobre a viagem que ela tá fazendo,
ela fala sobre a saudade de casa. Eu achei isso bem bacana. Mas de resto, a poesia dela, eu acho que ela é mais marcada por períodos temporais do que por temáticas, né? Como a Hilda faz. Mas o que acontece? E aí, eu vou falar pra vocês que eu conversei com amigas minhas que foram muito empolgadas por essa leitura como eu e acabaram ficando meio chateadas. Acontece que a leitura desse livro, ela acaba sendo muito cheia de altos e baixos, principalmente por causa de como se dá a produção desse livro na forma mercadológica. Então a Ana teve uma produção curta, né, por ter vivido pouco tempo, e a gente chega aqui nesse livro, que é um livro de 400 páginas, 500 páginas, 504 páginas. Então tem a introdução, aí tem os livros dela publicados, aí tem os livros dela que foram, os poemas dela que foram rejeitados. Aí tem os poemas dela que foram encontrados no escritório onde ela trabalhava no Instituto Moreira Salles. Aí tem depois todas as entradas, as aberturas, as cartas que ela recebe de pessoas importantes, Caio Fernando Abreu, Luísa Buarque de Holanda, sobre a obra dela. Então, me parece que a Companhia das Letras, numa tentativa de deixar esse livro mais extenso, então o fato de ela fazer isso, dela tentar fazer essa obra ser maior, acaba fazendo com que a leitura, a experiência de leitura não seja tão agradável quanto poderia ser. A companhia, assim como fez com a Hilda, lançou a Poética Grande e lançou o livro separado. Só que ela não lançou todos os livros, então o único livro que a gente tem em separado, lançado pela companhia, é o Aos Teus Pés, que é a obra, eu acho que mais consistente da Ana. Acho que a gente pode dizer sim que é um ápice da literatura dela, mas que seria interessante que a gente tivesse os outros nessa versão pocket que a companhia faz, para poder conhecer a obra da Ana de uma forma menos pesada e menos fastigante do que acaba sendo essa edição. Esse livro eu quero há muito tempo. Eu fiquei com vontade de lê-lo quando a Tati do Valer um Livro indicou ele. Eu coloquei na minha lista, só que o preço dele nunca baixava. Era sempre R$60, né? E aí eu não comprava por causa disso e a Jéssica acabou me dando. Eu agradeço muito a Jéssica. Eu acho que, apesar desses comentários sobre a experiência, é uma autora que eu tenho muito orgulho de ter lido e de ter conhecido, né? Acho que faz muito sentido pra mim a literatura dela, mas tem essa questão da edição, né? E então, assim, infelizmente, eu acho que pelo preço que ele tá disponível no mercado, ele não é um livro que eu indicaria. Talvez eu indicasse o Aos Teus Pés em separado, porque eu acho que apesar de ser só uma parcela, eu acho que ele representa muito da literatura da Ana. A gente pode ver aqui as marcações acabaram sendo mais esparsas, até porque eu acho que tem disso. Tem uma parte da literatura dela que ela tá em formação, e depois tem uma parte que são coisas rejeitadas, coisas incompletas, coisas que a gente sequer sabe se ela gostaria de que isso fosse mostrado ao mundo. O Armando, que é o homem que organiza aqui, tô tentando pegar o nome dele aqui completo, porque eu não decorei. Armando Freitas Filho. Ele justifica essa inclusão de obras incompletas e coisas que a Ana nunca publicou ou que não foram recebidas bem pelas editoras, né? Como com a famosa desculpa do Kafka, né? Quando o Kafka morreu, ele falou pro amigo dele que ele deixou os direitos da obra dele para não publicar nada que não tivesse sido publicado, e o amigo dele publica, e é só por isso que a gente tem acesso a algumas obras como Carta ao Pai, que é maravilhosa. Mas eu ainda fico na dúvida do quanto a gente pode usar Kafka para justificar isso na obra da Ana Cristina César. Acho que são mundos completamente diferentes. Não querendo diminuir a Ana, mas é uma situação diferente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui. Tem mais vídeos de poesia no canal. Eu vou deixar um pra vocês aqui do lado. Um beijo e até a próxima.